Olá, queridos amigos internautas. É uma alegria estar novamente aqui para comunicar o que a Igreja Adventista está fazendo ao redor do mundo. Hoje a NN vai falar de ajuda humanitária, educação e administração eficaz dos recursos que Deus nos dá. O presidente da Agência Humanitária Adventista ADRA, Jonathan Duffy, participou de uma cúpula realizada em Genebra, no oeste da Suíça, onde tratou da luta contra o discurso de ódio contra as minorias religiosas, refugiados e migrantes. Duffy fez parte de um painel de advogados e diretores executivos organizado pela Associação Internacional de Liberdade Religiosa, IRLA, na sigla em inglês. Em seu discurso, o líder da ADRA expressou que não devemos ver os imigrantes como inimigos e acrescentou que muitos refugiados impactaram positivamente as comunidades para onde foram. Duffy também enfatizou a importância de compaixão. Ele perguntou: quem está defendendo a justiça para todos? Quem tem compaixão dos menos privilegiados e marginalizados? Se não somos nós, então quem é? O presidente da ADRA incentivou: se usamos a nossa voz juntos, ela será uma força que não pode ser ignorada. Duffy acrescentou: também temos um papel que desempenhar em nossas próprias comunidades de fé para mudar o diálogo de ódio, ignorância e para o diálogo de paz, amor e aceitação. Bem, da Suíça nós vamos para a África. Para muitas crianças, não é comum que uma nova cama e roupa de cama produzam uma grande alegria. Contudo, para 150 meninas da Escola Adventista do Centro de Resgate Kajiado, no Quênia, um novo dormitório e camas foi motivo de muita, mas muita felicidade. Maranatha Volunteers tem os detalhes. Os novos dormitórios foram construídos por Maranatha Volunteers International durante uma viagem missionária com 26 participantes dos Estados Unidos. Além da construção, também foram doadas 72 camas, colchões e roupa de cama que os voluntários ajudaram a financiar. O Centro de Resgate Kajiado é um refúgio para as meninas que escaparam da tradição Maasai, de mutilação genital feminina e de matrimônios infantis. Mesmo sendo ilegal no Quênia, o ritual ainda é realizado em meninas muito pequenas, algumas delas de 6 anos de idade. Essas meninas são separadas para se casar com homens mais velhos. Algumas delas escolhem escapar por sua própria conta, quando suas mães as ajudam a escapar em segredo. Localizada a 80 quilômetros de Nairobi, a escola foi estabelecida em 2001. Ela oferece às meninas um lar e um programa acadêmico exitoso. Mas após 18 anos, as instalações precisam de reparação e expansão. O dormitório que temos supostamente tem capacidade para não mais de 80 meninas, mas atualmente há 150 meninas nos dormitórios. Depois de conhecer as necessidades de Kajiado, Maranatha aceitou construir 2 dormitórios para as meninas e um dormitório para um pequeno número de meninos. Cada um deles tem anexo um banheiro com múltiplas duchas e pias. Esse é o segundo dormitório que Maranatha construiu na escola de Kajiado em menos de um mês. God First, primeiro Deus. Este é o nome de uma série de vídeos que tem como objetivo ensinar a jovens os princípios de uma administração financeira eficaz. Criada pelo Departamento de Mordomia da Igreja Adventista do Sétimo Dia em nível mundial, a produção é dirigida à geração Y, a de pessoas que nasceram após os anos 1980. Os idealizadores esperam que os vídeos gerem pensamentos sobre dízimos e ofertas e decisões na direção da vontade de Deus a este respeito. O diretor do ministério, Marcos Bonfim, explica que a série foi criada para promover o debate em reuniões de jovens, acampamentos e redes sociais.
Bonfim espera que os espectadores compartilhem os vídeos e atraiam mais pessoas a Cristo. A série God First está disponível em inglês e espanhol e no link stewardship.adventist.org. Em breve, os materiais didáticos também vão estar acessíveis em português e francês. De Jehová es cosa dedicada a Jehová, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Pero, ¿cómo puedo saber si el diezmo realmente... Bem, isso é tudo por hoje. Se Deus quiser, nós voltamos na próxima semana com mais notícias de amor, esperança e serviço. Um forte abraço e que Deus abençoe. Recordando o tempo em que foram jovens missionários no Sudeste Asiático, devastado pela guerra, GT e Ivy estão no Vietnã, de onde foram evacuados. A cidade de Ho Chi Minh costumava chamar Saigon nos tempos do sul do Vietnã. Era a capital do sul do Vietnã. Foi para esta cidade que fomos evacuados pela primeira vez. Ralph Watts, presidente da União do Sul da Ásia, deu ordens para que todos os estudantes missionários, e nós os dois, saíssemos do país. Bom dia, Pastor Watts. Como está? Bom dia, Pastor Watts. Estou bem. Como está? Estamos bem, obrigada. Muito bem, muito bem. Estamos aqui em Saigão. Que privilégio é falar consigo enquanto ainda estamos aqui em Saigão. Tenho aqui na minha mão, Ivy e GT, uma fotografia de um bonito casal jovem. Foi tirada em março de 1974 e é uma fotografia de vocês os dois, com as vossas bicicletas em Phnom Penh. Vocês conseguiram dar alguns estudos bíblicos, não foi? Sim, muitos estudos bíblicos surgiram como resultado do Ministério do Instituto de Língua Inglesa. E por causa disso batizamos muitas pessoas. Antes de sairmos do país, havia 33 crentes naquela igreja. E quando lá chegaram, não havia praticamente nenhum. É verdade. Muito poucos. Trabalhamos muito em prol dos refugiados, porque a população de Phnom Penh, na década de 70, era cerca de 700 mil pessoas. E durante a guerra, quando cá estivemos, chegou facilmente acima dos 2 milhões de pessoas. Portanto, este hotel tinha se tornado um centro de refugiados, onde eles ficaram alojados. Visitámos alguns dos quartos e, naquela altura, não havia eletricidade. Vimos muitas pessoas aglomeradas nos quartos. Estava escuro, tudo cheio de fumo. Mulheres, homens, crianças. Talvez 15, 17 pessoas num quarto pequeno. Fizeram o melhor que puderam, dando aos refugiados pacotes de roupa e arroz, mas a situação continuou a piorar. GT, Ivy e os estudantes missionários foram evacuados várias vezes para o Vietnã, mas voltaram sempre ao Camboja, apenas para assistir à retoma do conflito. Portanto, tínhamos os bombardeamentos dos F-111 durante o dia. E durante a noite eram os caças-bombardeiros B-52. Muitas vezes estávamos a dormir e éramos sacudidos na nossa cama. Era mais do que um sonho mau. Por isso, simplesmente orávamos ao Senhor. Pois mesmo que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, Deus poupará a nossa vida por alguma razão. Por isso, após as horas do sábado, como era nosso costume, um de nós, quer fosse os missionários ou nós, íamos de bicicleta ao posto de Correios Central, a cerca de 3 km, para ir buscar o nosso correio. Naquela noite, um dos estudantes missionários foi e voltou com várias cartas e um telegrama. O telegrama tinha sido enviado de Bangkok. O telegrama dizia que os 5 tínhamos de sair de lá imediatamente. Havia 3 missionários e nós os 2. Por isso, éramos 5. Foi enviado pelo diretor de educação da União Missão do Sudeste Asiático, o pastor Milton Farming. Ele estava em Bangkok de visita e durante todo o dia de sábado teve a impressão de que se devia fazer alguma coisa
em relação aos missionários em Phnom Penh. Por isso, por decisão sua e sem consentimento do Conselho em Singapura, ele ordenou que saíssemos. No aeroporto, tivemos de nos esconder em bunkers. Então, corríamos de um bunker para outro até estarmos suficientemente perto do avião. Depois, corremos até o avião. Aterramos em Bangkok várias horas mais tarde. Quando havia uma tempestade em Bangkok, atirávamos-nos para o chão, pois durante 2 anos estivemos instintivamente preparados para fazer isso. 2 semanas mais tarde, os Khmer Vermelhos marcharam e assumiram o controle de Phnom Penh e do Camboja. Sob aquele regime atroz, estima-se que 2 milhões de pessoas morreram nas prisões ou nos campos da morte. Este é um sítio memorável. Traz-me muitas memórias. Muitos dos nossos crentes foram mortos enquanto caminhavam de Phnom Penh para a fronteira com a Tailândia ou com o Vietnã. Esse é um triste capítulo da história da Igreja Adventista. Mas é também um capítulo ainda mais triste da sociedade dos últimos 60, 70 anos. Recebi esta carta de um dos nossos membros daquela igreja, que conseguiu fugir de Phnom Penh. Oro dia e noite. Não estou a pedir que Deus me conceda algum pedido egoísta. Estou simplesmente a suplicar-lhe que, de alguma forma, cada membro no Camboja se possa reunir. Que alegria será! Que regozijo será quando Jesus vier novamente. Poderemos ver todos os nossos 33 membros que se batizaram e permaneceram fiéis a Ele até ao fim. E assim surgiu uma nova igreja daquela tragédia. E hoje temos uma forte igreja no Camboja. Até temos uma missão com uma escola repleta de atividades. Agradecemos a Deus pela oportunidade de servi-lo.
9. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E vamos inclinar a nossa fronte e vamos fazer uma pequena oração. Querido Pai, obrigado por este momento, que o Senhor permita que possamos abrir a Tua Palavra e possamos meditar nela, Senhor. Nós somos homens falhos, homens com defeitos, e queremos ser condutos, canais, instrumentos nas Tuas mãos para partilhar esta palavra com os nossos irmãos. No nome de Jesus, suplicamos essas bênçãos. Amém. E eu queria convidar a vocês, abram a vossa Bíblia no livro de Salmos. O Salmos é um livro muito lido, muito conhecido, e quando nós falamos da Bíblia, sobretudo para algumas pessoas que não a conhecem ou que tenham um pouco de contato com a Bíblia, mas sempre eles recordam do livro de Salmos. Salmos, o capítulo 78. Capítulo 78, versículo 19. Salmos 78, verso 19. Eu tenho comigo essa Bíblia que eu sei que vocês conhecem, que foi a Bíblia que comemorou os 200 anos da tradução de João Ferreira de Almeida. É uma Bíblia leve, é por isso que eu utilizo agora para o trabalho. O versículo 19 do Salmo 78 diz: E falaram contra Deus, e disseram: Poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Falaram contra Deus e disseram: Poderá Deus preparar, porventura, uma mesa no deserto? Ao lermos esse verso, parece assim que não nos diz muita coisa. A pergunta é: será que Deus pode preparar uma mesa para nós no deserto? A Bíblia dos Capuchinhos traz esse verso de uma forma um pouco melhor. Escreve: E murmuravam contra Deus, dizendo: Será Deus capaz de nos preparar uma mesa no deserto? A versão de João Ferreira de Almeida diz: falaram contra Deus. E os capuchinhos murmuravam contra Deus. Será que Deus é capaz de preparar uma mesa para nós no deserto? A pergunta estava no ar. Será que Deus pode preparar uma mesa no meio do deserto? A resposta circulava entre as pessoas, entre o povo: não, Deus não pode. E se pudesse, não iria preparar. Esse era o pensamento das pessoas que haviam testemunhado milagres colossais, mas não eram capazes de se estranhar. Por quê? Quando nós esquecemos aquilo que Deus fez por nós, sabe o que acontece conosco? A descrença. A descrença vai tomar o estado da nossa vida, vai dominar a nossa mente e vai fazer com que esqueçamos tudo que Deus tinha feito por nós. O problema do povo que saiu do Egito não era a falta de comida. Não estavam a passar fome, sobre o qual o problema deles, sabem qual era o problema deles? Leia o versículo 18 agora, do mesmo capítulo. O verso 18. Diz o verso 18: E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazer o seu apetite. O problema não era carne. Como diz o versículo 18, diz que eles estavam a dizer que faltava algo na vida deles. Aquilo porque Deus tinha trazido, tinha tirado do Egito para Canaã. Alguma coisa estava a faltar no pensamento daquele povo. E voltando à Bíblia dos Capuchinhos, diz: provocaram o Senhor nos seus corações, reclamando manjares segundo os seus apetites. Não havia falta de comida para eles. Deus tinha preparado uma mesa tão grande no deserto para eles. Havia maná que eles recolhiam cada dia. Havia cordonizes que eles recebiam cada dia. Mas faltava algo para aquele povo. Faltavam manjares segundo os seus apetites. Meus queridos,
Para a maioria de nós hoje em dia, acontece a mesma coisa. O povo só aceita aquilo que ele quer. O povo só aceita manjares segundo os seus apetites. O povo não aceita outros manjares, mesmo que esses manjares sejam mais saudáveis. Querem só manjares segundo os seus apetites. No mês passado, dia 6 de julho, foi feita uma festa lá na Vila Franca de Xira. Muitos de vocês já ouviram falar dessa festa, chamada a Festa de Colete Encarnado. A festa dura o fim de semana, sexta, sábado e domingo. E nessa festa é esbangida comida ribatejana, aquela comida lá do Ribatejo. Comida que não acaba mais. Comida que não acaba mais. Mas é comida, segundo manjar, segundo o apetite deles. Tem que ser assim. Isso, pelo que se sabe, vai muitas pessoas de várias regiões até Vila Franca de Xira para poder partilhar, para poder comer aquele manjar do Ribatejo. Como diz, o povo não aceita outros manjares, senão aquilo que eles querem. Mesmo que manjares de Deus seja mais saudável. O povo quer manjares segundo os seus apetites. E hoje em dia, o mundo vai atrás de manjares que satisfazem os seus apetites. Alguém vai dizer, pastor, fala de comida. Não estou a falar de comida. Estou a falar da palavra de Deus. Manjares servidos por Babilônia, que o povo procura. Não querem manjares servidos por Deus. Não, nós poderemos mencionar muitos manjares que o homem procura. Eu estou aqui com uma família que conhece o pastor Rafael Luz. Em 1988, era verão, estava no colégio IAE, em São Paulo. A gente tinha voltado de férias de comportagem. E fazia muito calor. De repente, aparece um colega nosso com um frasco na mão, e esse frasco era bem fresco, o líquido que estava dentro dele era bem fresco e com espuma. E ele começou a convidar as pessoas para partilhar com ele aquele líquido. E eu, inocentemente, olhando para aquele frasco com aquele líquido, e eu perguntei para ele, o que é isto? E os meus colegas que estavam ao lado de nós e começaram a rir. Perceberam que eu não estava a entender nada que estava a passar. Como diz o português arcaico, não entendia patavina de nada. Não entendia. E lá naquele momento disseram para mim, é cerveja adventista. Já ouviram falar de cerveja adventista? Cerveja adventista é hoje em dia a cerveja que é partilhada por muitos de nós, nos nossos lares, nas nossas festas, chamada cerveja sem álcool. Eu não estou a falar de cerveja, eu estou a falar da preferência que o ser humano tem normalmente por coisas que satisfazem o apetite dele, que satisfazem os desejos dele, do que a própria palavra de Deus. O povo que Deus tinha tirado do Egito, eles tinham tudo, mas eles queriam mais. Queriam aquilo que satisfazia o desejo deles, não queriam coisas que Deus estava ali a fornecer. Meus queridos, a dita cerveja adventista, eu dou graças a Deus porque o nome não pegou. O nome não pegou. Imagina se o nome tivesse pegado. Hoje teríamos aqui espalhado talvez diferentes tipos de cerveja adventista. Eu nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Mas é interessante que cada um de nós, como povo de Deus que nós somos, muitas das vezes nós somos levados por estes manjares que satisfazem o nosso apetite. Na realidade, somos um povo do Egito e da Babilônia. Enganamos-nos a nós mesmos e provocando a Deus. Estávamos a estudar lições de escola sabatina em que Deus envia profetas chamando a atenção para cada um de nós. Sobretudo por causa das misérias, das injustiças que acontecem. O manjar de Deus pode não agradar o nosso apetite, mas é mais saudável de uma forma física, mental, emocional e espiritualmente. Voltemos ao texto bíblico.
Não sei se algum de vocês já estiveram no deserto. Eu nunca estive num deserto, mas já senti o efeito do deserto. Eu sei que está aqui alguns guineenses, como eu, não sei se está aqui um cabo-verdiano, não sei. Mas eu sei que a Guiné-Bissau, ela é vizinho do Senegal. A parte norte do Senegal é ocupada pelo deserto do Saara. Alguém já sabia? Ocupado pelo deserto do Saara. A uma certa altura do ano, o pó do deserto do Saara invade a Guiné, Cabo Verde, invade a Gâmbia e o próprio Senegal. Há um tempo atrás, pregando essa mensagem na igreja de Sacavém, eu soube também que o mesmo pó invade a ilha de São Tomé e Príncipe. O efeito do deserto. Como eu disse, a certa altura do ano, esse pó toma conta desses países e é capaz de causar problemas sérios de saúde pública. O deserto é um lugar solitário, é um lugar árido, hostil, um lugar amedrontador. O deserto é areia por toda parte. No deserto existe o sol escaldante, calor sufocante, paisagem desolada. O deserto é terra de abandono e morte. É preciso, desculpa lá, ter espírito de beduíno, couro de lagarto ou tanque de camelo para poder sobreviver na imensidão do nada, sem oásis e sem água. Marcado por o déficit da humanidade, perdendo mais água do que o que necessita. Diz algum entendido que o deserto ocupa 1/3 da superfície da Terra, isto é 33%. No deserto não tem vegetação suficiente para sustentar a vida. Na nossa vida, muitas vezes enfrentamos o deserto, longe da civilização e dos recursos que nos trazem felicidade, que nos trazem, sobretudo, comunidade, mas, sobretudo, que nos dá sossego, a paz e a certeza. Você não está mais na situação confortável anterior e ainda não alcançou o destino. O povo de Israel estava no deserto, tinha saído do Egito, estava naquele lugar para entrar a Canaã, não tinha ainda alcançado o conforto que necessitavam. Portanto, o deserto tinha muito a dizer a eles. Fora do espaço familiar e adentrando um terreno desconhecido, eles sentiram-se deslocados, abandonados e descartados. O deserto pode ser a espera de um emprego. O deserto pode ser a espera do resultado de um exame médico. O deserto pode ser a conta bancária no vermelho. O deserto pode ser um filho desgarrado. O deserto pode ser um casamento desmoronado. O deserto pode ser um sonho esmagado. O deserto pode ser a perda de uma pessoa querida. O deserto pode ser a rotina vazia. O deserto pode ser uma depressão paralisante, um pesadelo interminável. No dia 26 de fevereiro deste ano, acordei como normal, às 6 da manhã, quando toca o despertador. E na tentativa de levantar da cama para ir fazer as minhas necessidades básicas, naquela hora senti que não tinha força nas pernas. Senti que não tinha força nas pernas. E voltei, porque não conseguia me levantar. Eu disse à minha mulher naquele momento: eu não estou sentindo força nas minhas pernas. Eu quero me levantar, mas não estou conseguindo. Não estou sentindo força. E ela me disse: por quê? Disse: vai, tenta aí. Disse: não estou conseguindo levantar-me. Imagina um homem do meu tamanho tentar levantar para ficar em pé, não consigo. Naquele momento, só não sei explicar. Eu sei que desmaiei. Aliás, para mim, eu julgo que desmaiei. A minha mulher disse que eu tive uma paragem cardíaca. Não sei.
ela e o Dr. Mário talvez podem explicar melhor. Mas só sei que, naquele exato momento, apaguei-me completamente. Só senti uns segundos depois alguém a bater no meu peito, acorda, 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 acorda. E ao mesmo tempo o Jorge dá pontapé na porta, mãe, abre a porta, mãe, abre a porta. Eu sei que quando me acordei, a minha roupa que eu tinha estava toda encharcada de suor. E era inverno, estava tudo encharcado de suor. E lá eles chamaram a ambulância. Quando chegou a equipe de ENEM, uma senhora olhou para mim e disse, eu conheço a senhora é do hospital da CUF. Eu disse, sim. Ela disse, então, eu disse, mas quer que a gente leve? Eu disse, não, leva-nos para o Hospital do Barreiro. Eu sei que eu entrei no Hospital do Barreiro por volta das 7 e pouco da manhã, e eu fiquei lá até as 7 da tarde, a fazer todo tipo de baterias médicas e exames para poder ver se eu tinha alguma coisa. Mas nada. Eu pensei que aquilo tinha passado. Eu fiquei 2 dias em casa de convalescência e no dia, quando comecei a sentir bem, a minha mulher disse, vamos para o meu hospital. Eu disse, a mulher, já estou bom, não tenho mais nada. Não, temos que ir para o hospital. E assim fomos. Cada exame que ia fazendo, o meu coração batia. Será que é desta vez que vão me diagnosticar alguma coisa? Cada exame que eu fazia, o meu coração batia. Será que desta vez que vão me diagnosticar alguma doença? Uma doença que vai me paralisar? Uma doença que vai me deixar inútil? Uma doença que vai me ser mais um Zé Ninguém na vida? E foi assim. E até hoje estamos atrás desse tipo de exame. O deserto pode ser à espera de um diagnóstico médico, do resultado de um exame. O deserto pode ser à espera de um filho que desgarrou, de um filho que não quer saber mais nada de Deus. O deserto pode ser uma família desmoronada completamente. Sim. Como eu disse atrás, desertos existenciais existem na vida e elas são diversos. E o deserto prepara-nos para testar a nossa capacidade, para testar todo tipo de pessoa que nós somos. Entretanto, meus queridos, é no deserto que você e eu percebemos dos nossos limites. É no deserto que nós desconfiamos da nossa sabedoria. É no deserto que nós abandonamos a nossa independência. É no deserto que nós reconhecemos os nossos fracassos. É no deserto que nós enfrentamos a tentação. É no deserto que nós lutamos com Deus como Jacó lutou. É no deserto que nós desafiamos o diabo. E descobrimos uma força que nunca conhecíamos. É no deserto que nós perdemos as ilusões. É no deserto que Deus nos purifica das nossas vaidades. É no deserto que nós saímos com uma nova visão da vida. É no deserto, meus queridos, que Deus mostra-nos quem somos. Qual é o seu deserto? Qual é o seu deserto? A sua vida tem sido como Atacama, o deserto que divide o Chile e o Peru, que dizem as pessoas que tem mais de 1.000 quilômetros de extensão e é considerado o deserto mais alto do mundo, ou a sua vida é o deserto do Saara. Você também acha que Deus não pode preparar uma mesa no deserto? Para Deus, meus queridos, o deserto é apenas uma boa paisagem para criar um oásis. Para Deus, o deserto é o lugar para descobrir que você é menor do que pensava e que Deus é maior do que você imagina. A senhora White, falando sobre o deserto da nossa vida, ela escreve: muitos adotam uma religião intelectual com aparência de piedade, mas o seu coração não está purificado.
Seja esta a nossa oração, diz ela. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, versículo 10. Trate a si mesmo, escreve ela, com sinceridade. Muitos de nós enganamos a nós mesmos. Como eu andei a enganar a mim mesmo, dizendo que eu não tinha nada. E até hoje eu continuo a dizer que não tenho nada. Mas nem é possível ter aquele tipo sem ter nada. Mas sabe, são problemas que nós temos que enfrentar. Seja tão sincero e tão persistente quanto você seria se a sua vida estivesse em perigo. Muitos de nós não consideramos que a nossa vida está em perigo se nós perdemos com Deus. Julgamos que, não, Deus é Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, tudo vai terminar bem. E nós andamos a enganar a nós mesmos. Ela diz, essa é uma questão com implicações eternas, que só será resolvida entre Deus e você. Nenhum pastor pode resolver questões pertinentes da sua vida com Deus. Só você que pode resolver isso com Deus. O pastor, o ancião, os dirigentes podem aconselhar, podem orientar, mas é você que tem que resolver isso. Ela termina. Uma frágil esperança pode arruinar a sua vida. Uma frágil esperança pode arruinar a sua vida. Nós andamos agarrados a esperança frágil. Esperança que pode nos arruinar a nossa vida. Como aqueles homens que saíram do Egito, devemos reconhecer que Deus é capaz de preparar uma mesa para nós no deserto. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês e a mim, no nome de Jesus. Amém. Enche-me